Paz de alça, irmãos? Paz de alça. Vocês estão bem? Hã? Cansados? Quem trabalhou hoje? Todo mundo trabalhou hoje aqui? Todo mundo trabalhou hoje. Se em casa trabalhou também. Quem trabalhou fora, trabalhou. Quem trabalhou em casa também trabalhou. Independente, é um trabalho. Quem teve tempo e ficou só estudando, também estava trabalhando, né? Depende do salário que isso vai te gerar. Aí a palavra fala: por que gastar tempo com aquilo que não é pão? Por que gastar tempo? Por que gastar seu dinheiro com aquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho com aquilo que não pode satisfazer? Ouve-me com atenção e vivereis. Ouve-me com atenção e vivereis. Fazendo link com qual passagem, irmã Marinalva? Ouve-me e vivereis. Ouve-me com atenção. Ouve-me, ouve-me. Faz link com qual passagem? Tem várias passagens, mas uma em específico fala bem. Irmão Edgar está doidinho para responder. Não. Irmão Edgar. E ao show de 5, irmão? Fala o quê? Que fala a respeito das águas. Ele lá fala o quê sobre ouvir? Eu lembro aqui, irmão. Ué? Fala o quê? Mas isso é o que eu falei. Esse é o que eu li. E Alcha 55 foi o que eu li. Ouve-me, vinde a água. Vinde a água. Né? Esse foi o que eu li. Aí eu falei, ouve-me e vivereis. O que está falando ali primeiramente? Irmãos? Quem que está falando? Ouve-me, o anjo das águas. Ouve-me e vivereis. Agora, irmão, quem que levantou a mão aí? Irmão Leonardo. Ouve-me, vós que estáis à procura de Deus. Isto, exatamente. E Alcha 51. Ouve-me, vós que estás à procura da justiça. Por quê? Se você ouvir aquele que traz a justiça, você também vai viver. Porque faz o link com aquele que carrega a bilha de água. E ele vai conduzir o povo para o andar superior. Esse andar superior é aonde, irmão Bento? Qual que é esse andar superior que ele vai conduzir o povo? Templo, exatamente. O templo. É o período do nosso descanso. Enquanto Laodiceia vai estar numa grande tribulação, Filadélfia vai estar no repouso. Por isso que São Paulo fala assim, ainda se ouve falar sobre um descanso sabático. Um descanso sabático. E a era de Laodiceia, ela representa qual dia? Sábado. Então ainda se ouve falar sobre um descanso sabático. Ou seja, está falando para aqueles que vão estar repousando no lugar que tem almofada, no andar superior. Fazendo link, vocês percebem que a escritura ela vai conectando os pontos para que você compreenda o caminho que ela quer conduzir os filhos de Ial. Percebe? Quando eu falo filhos de Ial, porque ele não se envergonha de chamar irmão e todos descendem de um só. Então, irmãos, o irmão frisou aqui sobre as armaduras, o irmão Euder, falando sobre a armadura, é muito interessante. Quando a gente fala da armadura, e ele fez uma conexão muito boa. Por quê? Porque quando a gente, vamos abrir lá em Efésios, achou, irmão Leonardo? 2 Coríntios 10, 4. Nós vamos abrir também, mas vamos abrir em Efésios 6 primeiro. 3046. São quantos itens na armadura, irmã Cláudia Zani? 6, exatamente. Por isso que é Efésios 6. Nada é coincidência na escritura, né, irmãos?
A gente só está aquecendo os motores rapidinho, para a gente invocar no nome de Yahweh e de Yahshua. Tem alguém lá em cima, irmãos? Ah, tá. Então vamos ir passando aqui para os demais irmãos chegar. Hoje o trânsito estava bem intenso. O irmão de Cleiton me ensinou um caminho que ele passa por dentro ali do Tupi. Sai ali portão, foi até rápido. Só que dá muita volta, né? Muita volta. Mas realmente foi porque o trânsito estava bem intenso. Eu só vou pro irmão, quando eu vou de carro. Ali é mais rápido mesmo. Ali é mais rápido mesmo. É o que, irmão? Segundo o quê? Coríntios 10:6. Segundo Coríntios 10:6. Nós vamos abrir essas duas passagens, tá, irmãos? Vamos abrir 2 Coríntios 10, vamos deixar marcado. E vamos abrir qual? Efésios o quê? 6. Efésios 6:10. 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10, Efésios 6:10. Né? 2026, 2 Coríntios 10. Aí a irmã Adriana deu a dica. Gratidão, papai. 2026, 2 Coríntios 10. Efésios 6:10. Encontraram, irmãos? Diz assim. Presta atenção. Finalmente, fortalecei-vos no mestre. Fortalecei-vos no mestre. Filadélfia tem pouca força? Sim. E a força dela vem de quem? Da sexta. Isso. Mas eu falo assim, a força dela vem de quem? A força dela vem de quem? A força dela vem de quem? Fortalecei-vos no mestre. Fortalecei-vos no mestre. Aí Yahshua fala para Micael assim: venho logo, porque ele tem pouca força. Por que ele tem pouca força? Porque ele está com uma haste do candelabro. Venho logo. Quem que vem? A plenitude. E Shaul Paulo fala: fortalecei-vos no mestre. Finalmente, fazendo link com a era de Filadélfia, quando em Daniel fala ali, finalmente, naquele tempo, no tempo do fim, finalmente a semente caiu numa terra fértil. Por que a terra é fértil? Porque a terra antes não era fértil. Porque ele saneou as águas e fez com que a terra ficasse fértil. Caiu numa terra fértil. E a terra representa o que, irmão Felipe? Nessa parábola que o papai Alvisível falou. A terra representa o que? Ele explicou. Coração. Então caiu no coração. Caiu no coração nobre e generoso. E é um coração fértil, que produz sementes para quanto? 100 por 1. 100 por 1. Então, através de um, se resgata 100. Através de um se resgata 100, porque são 100 romãs. São 100 romãs. 4 vieram na antiga aliança e 96 estão agora aqui. Mas 4 delas, as 4, passam pela morte do corpo físico, mas as 96 não passam. Então, quando fala ali, ele vai deixar as 99 protegidas e vai atrás da ovelha perdida, está indo atrás de quem? Irmão Zé Pereira. E isso é a representação das duas testemunhas. Está indo atrás da ovelha perdida, representa as duas testemunhas. Correto? Então, finalmente, fortalecei-vos no mestre. Viu? Fortalecei-vos no mestre. Fortalecei-vos no espírito. E na força do seu poder. Porque como o anjo tem pouca força, ele vai ficar na plenitude, em breve. Em nome de Yahshua. Aí fala, revestir a armadura de Yahweh. Aí o irmão fez o link. Vamos pegar essa passagem lá, irmão Wilder? Pega essa passagem lá que Davi
Saul foi colocar essa armadura em Davi. Vamos pegar essa passagem. Já que o irmão leu, vamos ler essa passagem aqui. Paz de alto, irmão. Vamos deixar aqui marcado, tá? Não tira daí não, tá? Vamos lá? É Samuel? Aonde em Samuel? Qualquer coisa olha na internet. Não sei. Eu estou esperando vocês acharem. Só pra gente não sair do foco, tá? 1 Samuel 17:38. 1 Samuel 17. 17:38. Página 413. 1 Samuel 17:38. 414. Irmão Andrezinho de Al. 1 Samuel 17. Vamos pegar a partir do versículo 32, tá? Gratidão, papai? Gratidão! Então vamos lá. Estão aquecendo os motores, já está começando a acelerar. Aí tá frio, o carro estava no etanol. Aí custou pegar. Aí fica no agora funcionou. Vamos lá. 1 Samuel 17, versículo 32. Diz assim: Davi disse a Saul que ninguém perca a coragem. Que ninguém perca a coragem. Por causa dele quem? Por causa do gigante. Do gigante que estava ameaçando o povo de Israel. O teu servo irá lutar com esse filisteu. Mas Saul respondeu a Davi: Tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passa de uma criança. Não passa de uma criança. Agora deixa aí marcado. Viu como é que Al conduz as coisas? Vamos lá em Irmial. Irmial 1. Mas deixa marcado com o Samão mesmo, que a gente vai voltar. Uma criança. Marcou criança? 1362. Aí, ó, 1362. A vozinha que vai ecoar dentro do templo. Assim seja. A irmã queria, uma vez a irmã me procurou. Aí ela falou assim: irmão, qual é a minha função? O que será que eu vou. Qual é a minha função que eu vou exercer lá em cima? O que eu tenho que fazer? Eu falei para ela: ore e aguarde em Al. Não foi, irmã? E Al vai te mostrar o que você vai fazer. Qual que é a sua função lá em cima no templo? Ela ficava orando e pedindo. Sempre, ela me perguntou umas 2 ou 3 vezes, se não me falha a memória. Aí eu falei para ela: fica calma, irmã, não fique preocupado com isso não. E Al vai te mostrar o que você vai desenvolver, qual vai ser a sua tarefa. E o papai mostrou, né? É uma das coisas, né? Porque os servos de Al são servos úteis. Eles não servem somente pelo aquilo que manda fazer. Eles servem além, né? Eles servem além. Mas se percebe que cada um tem um dom. Cada um tem um dom. Então, a cada um foi dado este dom. Então, esse dom é para que você exerça uma função no templo. Por isso que o dom vem de Ial. Em que momento que o dom é dado para o homem e para a mulher que serve a Ial e a Ialcha? Irmã Clarice. Que momento, irmã Clarice? Que momento que a pessoa recebe o dom do Espírito? Irmã Sandra. Isto.
Muito bem, muito bem. Como é que é? Ah, não ouvi não. E olha que eu sou bom para ouvir, mas não ouvi não. Eu não ouvi não. Mas é no momento da imersão. No momento que a pessoa tem a imersão, vem sobre ela o dom do Espírito. Às vezes a pessoa não sabe qual que é o seu dom. E ela vai revelar com o tempo. Porque é na perseverança. É na perseverança que você entende qual é a sua função. Entendeu? É na perseverança. Permanecendo com a sua conduta reta diante de algo. Mas o dom já está aí em você. Ah, eu não sei qual que é o meu dom. Ore. Peça aí a porção do Espírito. Peça aí para te esclarecer. No nome de Auschwitz, você vai ser esclarecido. Então vamos lá. Irmial 1, capítulo 1, versículo 4. Diz assim: a palavra de Yahweh me foi dirigida nos seguintes termos: antes mesmo de te modelar, no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísse do seio, eu te consagrei. Eu te constituí profeta para as nações. Mas eu disse: ah, mestre Yahweh, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Mas aí Yahweh fala. Mas Yahweh me disse: não digas, eu sou ainda criança, porque a quem eu te enviar, irás. Viu que Davi estava sendo enviado por Yahweh? Viu? Davi estava sendo enviado por Yahweh. Agora faz link com qual passagem, irmão André? Davi estava sendo enviado por Yahweh. Quem que está enviando quem? Davi estava sendo enviado por Yahweh. Yahweh estava enviando Davi para lutar contra o filisteu. Com qual passagem em Apocalipse? Apocalipse 1? Isso. Muito bem. Revelação de Yahshua Mashiach, que Yahweh lhe concedeu, para lhe revelar as coisas que devem acontecer muito em breve. E enviou seu anjo. E enviou seu anjo. E esse anjo é quem, irmão André? Micael. Micael vai guerrear com quem? Gigante, né? Com o gigante filisteu. Então quem que está enviando Micael? O mestre. Yahweh dos exércitos. Viu? Como é que faz as conexões? Enviou. Enviou. Nosso general de guerra. Nosso general de guerra. Aí fala assim, ó. Versículo 7. Mas Yahweh me disse: não digas eu sou ainda criança, porque a quem eu te enviar, irás. Viu? A quem eu te enviar, irás. E o que eu te ordenar, falarás. Ah, então muito bem. Então agora a gente sabe que Davi foi enviado por Yahweh. Agora volta lá na história. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. De novo. Diz assim: Davi disse a Saul. Davi disse a Saul, presta atenção, que ninguém perca a coragem por causa dele. O teu servo, achou aí não, irmãos? Eu falei para marcar com o dedo, irmãos. 413. É que ele não ouve bem sobre o... Ô, irmão Zé Pereira, Acho que é bom ele sentar senta ali, aqui, ó. irmão. Senta aqui, pertinho aqui, ó, para você ouvir melhor. O nome de Alcha. Eu tenho que... Aí, ó. Uma sujeira aí. Isso, senta aí. Tá ouvindo? Estou ouvindo agora. Ah! Então tá. As ministrações você senta bem pertinho. Tá? Bem pertinho. Põe sua cadeira pertinho do papai ali para você ouvir. Tem mais dificuldade. Você, irmã Iraci, pode ficar bem pertinho. Tá? Presta atenção. Samuel, capítulo 17, versículo 32. Encontrou, irmão? Está na página 413. Deixa o irmão encontrar aqui. Todos encontraram aí? Estou vendo ainda o folheado de Bíblia de outros irmãos. O exército tem que ser
rápido no manejo da espada, irmãos. 17:32, irmão. 17, versículo 32. Encontraram, irmãos? Então vamos lá. Diz assim: Davi disse a Saul que ninguém perca coragem por causa dele, do filisteu que estava ameaçando o povo de Israel. O teu servo irá lutar com esse filisteu. Mas Saul respondeu a Davi: tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passa de uma criança. Aí ele mesmo lá em Irmial, ele fala assim: ah, mestre, eu sou uma criança. Aí Ial fala assim: não digas que você é uma criança, porque a quem eu te disser para você ir, você vai. Ou seja, ele está enviando ele para lutar contra o filisteu. É a representação que Ial enviou Micael, e Micael está sendo enviado para lutar contra o filisteu, Satanás. Aí diz assim: tu não poderás ir contra esse filisteu para lutar com ele, porque não passa de uma criança. E ele é um guerreiro desde a sua juventude. Né? Só que esqueceu que Micael também é. Né? Aí Davi dá um exemplo de batalha. Vamos entender o exemplo de batalha que Davi dá. Presta atenção. Mas Davi disse a Saul. Versículo 34. Mas Davi disse A Saul. Pronto? Estou ouvindo conversa ainda? Mas Davi disse a Saul: quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. Quem que é o pai aqui desse personagem? Irmão Edgar. Ela representa o irmão, que ele ficava lá apacentando as ovelhas, o pai dele. Então, quer saber? Quem que é o pai? Nu, como Jesus. Pega a história, calma, pega a história. Vamos lá. Davi que está falando. Ele está explicando para Saul. Que Saul falou assim: você não vai entrar numa batalha não, porque você é uma criança. E esse filisteu vai acabar com você num segundo. Ele fala assim: mas você não conhece quem está comigo não. Aí ele fala assim: eu vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo. Aí disse Davi a Saul: quando eu, Davi, apacentava as ovelhas de meu pai, viu? Quando teu servo apacentava a ovelha de seu pai, ou seja, pai de Davi. Quem é o pai de Davi na história? Irmã, a irmã não aprendeu ainda. Não pode soprar, irmã. Não pode soprar. Quando direcionar uma pergunta, a irmã não pode soprar, para não deixar os irmãos atrapalhar. O pai dele era Jessé. E nessa representação aqui, Jessé seria quem? As ovelhas do seu pai. Ial. Qual Ial? Ial visível. Isso, as ovelhas do pai dele. Por quê? Ele sempre cuidou das ovelhas do seu pai. Aí ele fala assim, quando o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e aparecia um leão. Qual que é uma das faces do querubim, irmã Ninha? Leão. Então aqui tem um leão aqui. Quando aparecia um leão ou um urso, quando a gente vê urso, a gente vê as duas ursas lá que vai despedaçar os 42 rapazinhos. Aquelas duas ursas, irmã Alaide, representa quem? Exatamente. Ou seja, é a condição de querubim também. Então está falando, quando esses querubins vinham para tentar arrebatar o meu exército, eu entrava em batalha, mesmo quando era criança, porque era Ial que estava batalhando com ele. Aí fala assim, quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e aparecia um leão ou um urso, que arrebatava uma ovelha do rebanho, viu que chegava a tirar do meio deles?
Eu o perseguia. Acha para mim aquele salmo assim, ele perseguiu e os alcançou. Hã? Salmos 18? Aí vamos abrir daqui a pouquinho. Olha só. Eu perseguia e o atacava e arrancava a ovelha de sua goela. E se vinha contra mim, eu agarrava pela juba, o feria e matava. O teu servo venceu o leão e o urso, e assim será com esse incircunciso filisteu, como se fosse um deles, pois desafiou as linhas do Ial vivo. Viu? Aí fala, Davi acrescentou mais. E ao que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi, vai, e que Ial esteja contigo. Saul vestiu Davi com a sua roupa de combate. É uma roupa espiritual? Não. É uma roupa o quê? É uma roupa física. Ok? É uma roupa física. Não está falando que a nossa luta é contra as coisas físicas dessa terra. Por isso que o Paulo fala, né? A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades que povoam as regiões celestiais. Então está falando que a armadura que a serva de Ial usa é uma armadura o quê? Espiritual. E ela é adquirida na perseverança. Nós pedimos a armadura, as 6 peças da armadura sobre nós. Ontem o irmão Shaul citou as 6 peças. Aí, fala aqui, ó. Aí ele fala, Saul vestiu Davi com a sua roupa de combate. Ó, com a sua roupa de combate. Meteu-lhe na cabeça um capacete de bronze. Viu? Capacete de bronze. O capacete de bronze, você lembra de quem, irmão Felipe? Isso, exatamente. Tá falando assim, ó, queria colocar na cabeça de Micael um capacete que era de batalha dos querubins, mas eles eram seres que não tinham mais o espírito de Ial. Não podia usar um capacete dos querubins. A armadura de querubim é de querubim. A armadura dos filhos de Alxa é dos filhos de Alxa. Só que a armadura dos verdadeiros filhos de Alxa, ela é espiritual. Não se vê, mas é potente. Aí fala assim, ó. Meteu-lhe na cabeça um capacete de bronze e fez envergar uma couraça. Cingiu Davi a espada de Saul sobre a roupa. Davi tentou, mas porque nunca tivera aquela experiência, disse a Saul, não posso andar com isto, porque não estou treinado para lutar com esse tipo de roupa. Aí fala, Davi se desembaraçou dela. Aí, antes da gente ir na passagem, a gente vai achar também aquela passagem que fala assim, ó, o Paulo fala, desembaraçando de tudo que nos atrapalha. Vamos lembrar dessa passagem. Mas vamos ler lá também Salmos 18. É Salmos 18, irmão André? Então vamos abrir lá Salmos 18, 31, para a gente ver que Micael, ele perseguiu os inimigos que queria arrebatar as ovelhas. Só que teve um momento que Micael teve que se calar. E as ovelhas foram dispersas. Isso está onde, irmão Sandro? As ovelhas foram dispersas. Fere o pastor. Fere o pastor. Dê a dica. Irmão é de Alxa. Zacariel 13. Zacariel 13. Ou seja, apontando lá para Zacariel 13, que as ovelhas foram dispersas. Ou seja, mas naquele momento que foi dispersa, porque ele tinha que ir para o matadouro. Como ovelha muda, ele foi para o matadouro. Ele não podia falar nada.
Porque Ial não tinha falado nada. E como ele é boca de Ial não falou nada, então ele se calou. Porque se Ial tivesse falado para ele ir, ele iria. Então a palavra fala: a quem eu te mandar, irás. Ele mandou naquele momento? Não. E ele então ficou quieto. Viu? Mudo. Não pôde falar. Mas antes, nas batalhas que aconteciam, que aqueles querubins queriam arrebatar o rebanho, aquele filho fiel estava sempre lutando para não deixar que as ovelhas fossem arrebatadas pelos querubins. Então, quando o querubim chegava e tentava seduzir, agarrar um dos filhos lá em cima de Micael, não, meu filho não. Ele ia com toda a força e arrancava de dentro da boca do querubim. Tá entendendo? Olha que estava dentro da boca, hein? Aí, aonde que a gente ia ler? Salmos 18. Vamos ler lá. Mas deixa 1 Samuel marcado. Salmos 18, o quê? 38. Irmãos, antes vamos invocar? Nós não invocamos, né? Em nome de Ausch. Aí a gente vai ler o Salmos 18 para dar sequência, tá? Em nome do papai Ausch. Oi. Porque aqui agora para te lembrar. Nesse segundo. Eu invoquei aqui para te lembrar. Grato a Yalcha, grato a Yal. Yal te ouviu. Yal te ouviu. Fala, lembra ele. Tem que invocar. Gratidão, papai, por tudo. Yalcha! Yal! Yalcha! Yal! Yalcha! Yal! Porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do papai Yalcha. Papai, gratidão por todas as coisas. Gratidão, Papai, eu quero te agradecer, papai, porque um dia tu se tornou Ial visível e veio nessa terra, papai, com corpo humano, sofreu, padeceu, derramou ali o seu sangue naquela estátua, no madeiro, em favor, papai, de toda a sua criação. Gratidão, Para que todos aqueles que se arrependessem pudessem ter em ti a salvação, papai. gratidão. Conforme diz a tua palavra, que o teu sangue estaria reconciliando os seres da terra e os do céu. Papai, gratidão pela vida assim do teu mensageiro que tu enviou, papai. Desde o princípio da história, tu tem mostrado isso na tua palavra, papai, que viria adiante do povo um anjo que conduziria a tua igreja, que conduziria o teu povo, papai. Pai, Gratidão, papai, gratidão. Gratidão por se lembrar da tua herança, do teu povo, dos teus pequeninos, papai. Eu peço que tu abençoe, papai, os pastores, os anciãos que acompanham, papai, Micael nessa jornada. gratidão, papai. Capacita-nos cada vez mais para que possamos, ó Pai, instruir e auxiliar o teu servo. Em nome de Alves. Assim também eu te peço, papai, que cada um aqui, como nós, está sendo treinado, papai, para essa batalha. Sim, papai. Porque a gente vê ali que quando aqueles que estavam carregando a liteira de Salomão na história, a gente vê que tinha homens que eram habilidosos na espada. Papai. Gratidão, papai. E hoje nós sabemos que são homens e mulheres habilidosas no manejo da espada, papai. Gratidão. Então, papai, gratidão porque se estamos sendo capacitados, é porque tu enviou, papai, aquele que é guerreiros desde tempos antigos. Gratidão, E está nos treinando e nos capacitando
Eu peço que tu, papai, abençoe, que a tua palavra seja cada vez mais vivificada em nossos corações, inculcada de uma forma, papai, que não possamos em momento algum esquecer, papai. Em nome de Yahshua ou Mashiach. Em nome de Yahshua, papai. E que assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yahshua. E assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Assim seja. Amados irmãos, eu peço perdão aos irmãos, tá? Em nome de Yahshua. Esqueci de invocar, mas eu não tinha me esquecido, porque a palavra fala que o Espírito vos fará lembrar. Lucas 12:12. O Espírito vos fará lembrar. O irmão Joel, orando ali, invocando, pediu para Yahweh me fazer lembrar. E na hora que eu me lembrei, eu tenho que invocar Yahweh. A gente não pode esquecer, jamais, tá? E sempre que for, pode lembrar, irmão, invocar, né? É porque a gente fica tão regozijante com a palavra, que é tão maravilhosa, é tão impressionante, conforme Yahweh nos fala, mas a gente não pode lutar com a força do nosso próprio braço, porque tudo isso aqui é uma peleja, tudo isso aqui é uma batalha. Você na sua casa, quando está ruminando, você está numa peleja. Então você precisa ter habilidade com a espada. O que é habilidade? É você saber utilizar a palavra certa, no momento certo, oportuno, para que seja para edificação. Então, quando você está na sua casa, irmão Márcio, você está lá ruminando, você está se regozijando. Aí você está edificando você e a igreja ao mesmo tempo. Por quê? Porque todos estão ligados como juntas e medulas. Todos interligados. Cada um de nós orando, jejuando, se sacrificando, pensando no irmão, na irmã, intercedendo. Isso tudo é para edificação do corpo do Mashiach. Entendeu? Por isso a necessidade de ruminar. Não é um só corpo, irmão Bento? Não é um só corpo? Então na hora que você rumina, está indo para o estômago da igreja. Está entendendo? Ou seja, a igreja está ruminando também, né? Então, é o corpo do Mashiach. Grato a Yahshua, grato a Yahweh. Salmos 18, o quê? 38. 38 ou 32? 38. Vamos lá. 879. Salmos 18, 38. Não, vamos pegar aqui do versículo 29. Diz assim: Yahweh, tu és minha lâmpada. É a haste do candelabro. Viu? Viu? Qual haste que está acesa hoje? Temor. Temor a Yahweh. Não podemos esquecer da sequência. Do temor a Yahweh. Yahweh, tu és minha lâmpada. Viu? Meu Yahweh ilumina minha treva. Sim, contigo eu forço a murada. Com meu Yahweh eu salto muralha. É muito tremendo. Yahweh é perfeito em seu caminho. A palavra de Yahweh é provada. Ele é escudo.
Em qual lado da mão que vai o escudo, irmão Bento? Em qual mão que vai o escudo? A mão esquerda ou a mão direita? Muito bem. E o escudo é o escudo de quê? E ele faz o quê? Para que serve o escudo? O escudo da fé, irmãos? É, irmãos? Sim. E serve para quê, irmãos? Hã? Ô, irmãos, presta atenção. Fale bem alto, irmã Líria. Exatamente. Contra aqueles dardos que vêm e a gente dissipa. Ou seja, ele bate e cai. E bate e cai. Então, com a mão esquerda, o escudo da fé, que protege. Daniel capítulo 12, versículo 1, na Bíblia King James. Aquele que protege é o escudo da fé. Por isso que fala, é a minha lâmpada, minha força. Ele ilumina meu caminho na treva, porque o mundo está em treva. Então, aquele que ilumina o caminho para as ovelhas passar. Aquele que, nos tempos antigos, estava com aquele povo e abriu o mar vermelho. Este é Yahweh, o nosso Yahweh. Yahweh diz Yahweh. Yahweh é perfeito em seu caminho. A palavra de Yahweh é provada. Ele é escudo para todos aqueles que nele se abrigam. Viu as ovelhas que estavam se abrigando em Davi? Viu, irmãos? As ovelhas se abrigaram em Davi. E aqueles que não se apartavam do pasto estavam protegidos, mas tem sempre aquelas ovelhas que gostam de procurar alguma coisa lá em outro lugar, né? Aí ele tem que ir lá e trazer ela. E muitas das vezes ela está bem machucadinha por causa do leão e do urso. Mas ele traz para perto. Aí a gente sabe que ele arranca as ovelhas da goela do inimigo. Que ovelhas é essas que serão arrancados da goela do inimigo para não morrerem? Irmã Kátia Zane. Cláudia Zane. Cláudia Zane. Quem são esses? Isto. É, irmão de Laodiceia? Não é o de Laodiceia. Pensa mais um pouquinho, irmão. É os que vão ser selados? Muito bem. Quem? 144.000? Não. Dá nomes. Vamos dar nome, não ao boi, às eras. Dá nome às eras. Tem boi no meio, né? Mas, atento ou desatento? Que ficaram, passaram a ser atentos e vão ser livrados. Quem mais? Mas, irmãos, isso é tão básico, vocês vão ficar demorando a pensar. Lembra? Não aceito, não. Não, isso não. Lembra? Claro que você lembra, irmão. É os de Filadélfia, né? Os desatentos e os... Não tem como. Vem, irmã, pensa mais um pouquinho, irmã. Calma, pode pensar. Papai fala, te dou um tempo. Eu estou aqui imitando ele. Pode ficar em paz, te dou um tempo. Olha aqui para o mapa, analisa. Isto. Você sabe, irmã. Os desatentos de Filadélfia e os sardos. Isto, você sabe, porque esse ensinamento ele é básico. E eu sei que você sabe, porque você já respondeu. Ou seja, os de Filadélfia desatentos que ficaram, e os sardes, vestes sujas que vão, o quê? Vão, mas eles vão lavar suas vestes novamente. Por um tempo, o nome deles foi o quê, irmão Jonathan? Foi riscado ou apagado? Riscado ou apagado, foi riscado. Ok? Mas agora está prescrevendo eles novamente
Por quê? Porque o mensageiro de Sardes diz ali para ele assim, ó, consolida o resto que estava para morrer. Hoje está certinho, a gente sabe que estava, não era estar, era estava para morrer. Por que não vai morrer mais? Porque aquele que vem resgata eles da boca do urso e tira, da boca do leão e tira eles, antes deles morrerem. Viu como que é maravilhoso? Davi falou assim, ó, não, eu luto, lá atrás eu pegava o leão e destroçava ele, o urso também, pegava pela juba e matava ele. Quando ele queria arrebatar uma das minhas ovelhas, da minha ovelha você não arrebata não. E aqui é a representação que Satanás vai tentar matar o restante dos 144 mil, mas não vai conseguir. E eles serão tirados com vida. Talvez machucadinhos, mas vão ser tirados com vida. Viu como que é maravilhoso? A conexão da história, que Ele cuida de nós, cuida da sua igreja. Mesmo aqueles que hoje não entenderam a mensagem, não estão entendendo, não estão no nosso meio, mas através de nós, Filadélfia, atentos, eles vão ouvir essa mensagem na tribulação, mas vão ouvir e serão livrados da morte, da boca do leão e da boca do urso. Eles serão livrados da boca do leão e da boca do urso. Aquela passagem que diz assim, no seu versículo, diz assim, ele comerá o livrinho, a boca será doce e isso, exatamente. Vão passar pela tribulação. Vamos ver que eles estão no período de tribulação. Então vamos lá. Ó, vamos de novo, versículo 29? Achei tão lindo isso aqui, que é o que... Não, porque ele é a nossa lâmpada. Eu lembro um período da minha vida, que foi quando eu cheguei lá para conhecer o papai. Eu estava ali todo arrumadinho, mas ali era como se fosse um sepulcro caiado. Era ali a minha condição. Fala assim nesse termo, porque eu cheguei ali todo enrumadinho, porque eu andava daquele jeito mesmo. Mas eu por dentro estava totalmente em trevas. Eu estava totalmente em trevas. E o primeiro dia que eu vi o irmão, irmãos, eu não sei explicar, mas eu falei assim, eu não posso deixar de seguir este homem. Entendeu? Alguma coisa ardia. Mas eu ainda fui meio um pouco, vamos falar assim. Receoso. Não é receoso, não. É por conta da esposa, né? E eu fiquei meio assim. Mas a palavra dele foi confirmando, confirmou uma, confirmou duas, na terceira eu falei assim, não, eu não posso deixar mesmo. E tudo ao redor, isso foi com todo mundo aqui. Tudo ao nosso redor falando, não vai, não faça isso, não se mexa, não segue ele, não vai para lá, para Belo Horizonte, não foi assim? Foi. As circunstâncias ao redor falando, você não consegue, você não pode, isso te impede, aquilo que te impede, não foi assim? Mas o que cada um fez? Enfrentou tudo isso e falou assim, eu vou, porque eu tenho que seguir este homem. Eu tenho que seguir este homem, eu tenho que seguir Filadélfia, aqui não é o meu lugar. Eu não sou daqui, eu não pertenço a esse mundo, eu não pertenço a esse povo. Será que eu sou dessa família? Eu falava, mãe, foi você mesmo que me gerou? Será que eu sou daqui mesmo? Você está louco, menino? Você está louco? Que espírito maligno é esse agindo em sua vida? Ela falava. Não sei, acho algo estranho, eu sinto que eu não sou daqui. Muitos irmãos aqui, talvez a maioria, sentiu isso na sua vida. Por que será? Muitos aí fora sentem isso, irmãos, que fazem parte do grupo, dos seletos, dos que estão inscritos, mas que estão por um momento apagados. Está entendendo? Mas Davi é um homem de batalha. E é um homem que se lembra da justiça.
Ele fala: essas ovelhas são do meu pai. Eu vou arrancar da boca do leão e do urso. Não irão matá-los. Arrancou eles de lá com mão forte e braço estendido. Mas viu que para nós é uma lâmpada que está iluminando a treva do nosso caminho? Viu? E é só uma lâmpadazinha, irmão Zé Pereira. Só uma. Mas é o suficiente. É a palavra que fala: lâmpada para os meus pés. E luz para o meu caminho. Lindo demais. Demais. Vamos lá. Ial, versículo 29, Salmos 18, 29. Ial, tu és a minha lâmpada. Meu Ial ilumina a minha treva. Sim, contigo eu forço a morada. Com o meu Ial eu salto muralha. Ial é perfeito em seu caminho. A palavra de Ial é provada. Ele é escudo, escudo da fé. Para todos aqueles que nele o quê? Se abrigam. Pois, fora Ial, quem é Ial? E quem é rochedo, a não ser o nosso Ial? Ele é o Ial que me cinge do quê, irmão Edgar? De força. Vai na armadura. Vai lá na armadura. Da armadura. O que é cingir? Cingir. Deixa eu lembrar. Capacete. O braço da justiça. Escudo da fé. E a mão direita a espada da palavra de Yahweh. E o cinto da justiça. Cinge quem, Moilder? Ali quando fala cingir com a couraça da justiça. Couraça da justiça. Que é do... Cingir com as verdades. É o cinturão da Cinturão da verdade. Cingir os filhos com a verdade, eu acho. cingir os reis com o cinturão da verdade. Vamos lá então? Cingir os filhos com a verdade. Verso 6. Vamos lá de novo. A gente já está lá aberto, né? Tá marcado lá, não tá? Cingir 43. Quem desmarcou? Quem desmarcou? Hã? Efésios 6, versículo 10. Vamos ler aqui então? Finalmente, fortalecei-vos no mestre e na força do seu poder, revestível da armadura de Ial para poder resistir às insídias do diabo. Pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, viu? Ele é lâmpada na treva. Micael, a haste do candelabro, temor, Aial, é a lâmpada na treva. Viu aqui? Viu aqui que São Paulo entendeu isso? Viu, irmã Angélica, que São Paulo estava entendendo isso? Ó, deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal, espíritos aqui é minúsculo, espíritos do mal, que povoam as regiões celestiais. Por isso, deveis vestir a armadura de Ial, não a de Saul, não a dos querubins, que eles são aqueles que seguiram Satanás. Não seja a armadura desses guerreiros que seguiram Satanás, não. Aí fala: por isso deveis vestir a armadura de Ial, para poderes resistir no dia mau e sair firmes de todo combate. Mostrando que Micael sempre estava revestido com a armadura de Ial, no entanto saía firme de todo combate. Aí diz: portanto, ponde-vos de pé, cingi os rins com a verdade. Certíssimo, irmã Adriana. Cingi os rins com a verdade. A couraça pegar aqui, ó, e revesti-vos da couraça da justiça. Revestir, cingir é colocar o cinto, o cinturão da verdade. Viu? Aí fala: calçai os pés com zelo para propagar o evangelho da paz. Então, calçar os pés com zelo. Está calçado com sandália, que é o zelo, para propagar o evangelho da paz. Por quê?
Porque enquanto nós estamos caminhando, as sandálias nos nossos pés não se gastam, porque pode passar céu e terra, mas a palavra de Yahweh não passará. Então a gente está caminhando com a sandália do Evangelho, irmão Flávio. Está caminhando com a sandália do Evangelho. A sandália gasta o nosso pé? Ela cresce com o nosso pé conforme nós vamos crescendo, assim como a roupa cresce. Era o povo caminhando no deserto e a roupa não se envelhecia e as sandálias do pé cresciam no pé, nada se estragava, porque é a palavra de Yahweh que está conduzindo o povo de Yahweh, e nós estamos caminhando no deserto, viu? Quem não está entendendo? Levanta a mão. Tô indo acelerado demais? Hã? Não tá. Então vamos voltar lá. A gente já viu aqui os itens da armadura. Falta uns aqui, peraí. Calçar os pés com zelo da propagação do Evangelho da Paz, empunhando sempre o escudo da fé, viu? Yahweh é meu escudo, escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. A irmã Líria respondeu certinho. Extinguir os dardos inflamados do maligno. E tomar o capacete da salvação. É o capacete de bronze, irmão Oswaldo. E esse capacete aqui é de quê? Isso, capacete de ouro, vamos falar assim. Por quê? É a condição espiritual, porque estamos andando com a mente do Mashiach. Por isso que Masha, ao ter contato com o reino, a cabeça dele ficou iluminada. Nós estamos tendo contato com a lâmpada e o nosso rosto está iluminado. Já viu na hora que você está andando na escuridão? Eu gostava muito de pescar. Cadê o irmão Ronaldo? O Ronaldo tá aí não, né? Eu gostava muito de pescar. Aí nas madrugadas, assim, no meio do mato, só aquela lanterninha. Aí quando iluminava assim, dava para ver só o rosto das pessoas. Porque estava muito escuro. Então, ou seja... Ou então quando andava com aquelas lamparinas, que colocava aquelas negocinhos para queimar, né? Hã? Com querosene, aí a gente andava e dava para ver só o rosto direito. É a representação de quê? A lâmpada que ilumina os nossos passos. Percebe? Ó. E tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Yahweh. Viu? Então volta lá. Salmos 18, 32. Pois fora Yahweh, quem é Yahweh? E quem é rochedo a não ser o nosso Yahweh? Ele é o Yahweh que me cinge, cinge o quê? Os rins com a verdade. Agora a gente não esquece mais. Cingiu os rins com a verdade. Aí fala, e ele é o Yahweh que me cinge de força, que é a verdade, ó Mestre, santo e verdadeiro, e torna perfeito o meu caminho, iguala meus pés aos das corças, e me sustenta em pé nas alturas. Irmã Hannah, faz link com qual passagem, irmã Hannah? Não me sustenta de pé. Iguala meus pés aos das costas e me sustenta em pé. Aquela passagem considerar ficar de pé. Não lembro. Irmão Moacir, me sustenta em pé. Isto, ela está apoiada, sustentado pela rocha. Por isso que fala aqui em cima,
Ial é perfeito em seu caminho. Aí fala aqui, ó, versículo 32. Pois fora Ial, quem é Ial? E quem é rochedo? Rochedo, rocha. Aí, fazendo link com o irmão Leonardo citou. O irmão Leonardo citou. O que? Vós que estáis à procura da justiça, olhai para a rocha. Quem é rochedo, senão o nosso Ial? A mulher que está subindo apoiada. Essa mulher está subindo apoiada em quem, irmão Joel? Sobre quem? A lua. A lua é a representação da rocha. Isso, muito bem. Ou seja, está apoiada. Quem é esta que sobe do deserto apoiada em seu amado? Aí fala, ó, instrui minhas mãos, versículo 15. Instrui minhas mãos para a guerra, ó, instrui. Quem que instrui? Irmão Jonathan. Isto, o intérprete. E neste tempo de agora, quem é o intérprete? Micael. No temor de Ial estará a sua inspiração. Aquele que instrui. Aquele que instrui o caminho. Oi, irmã. Fala mais alto, irmã. Voltando aí só um pouquinho à frase que você falou sobre revestir a couraça da justiça, quer dizer, nós já fomos vestidos, né, de justiça. Porque aí você falou do 51. Vós que estáis à procura de justiça, olhai para a rocha. Isto, exatamente. Revestir a couraça da justiça, quer dizer, vestir novamente. Exatamente. Porque nós já tínhamos sido vestido e está sendo vestido novamente. Exatamente. Oi. E essa passagem aqui, né, faz meus pés como das costas, a gente lembra que o papai ama esse versículo. E faz link com Abacuque 3, que ele também ama. Abacuque 3, 19. Ah, é. Pode ler. Papai ama. Pode ler. Pode ler Abacuque 3, 19? Pode. Eu escrevi do lado aqui, na tradução Almeida, revista e atualizada, que o papai comentou que era melhor também, tá? Tá. Aí eu vou ler o jeito que tá. O mestre Ial é minha fortaleza e faz os meus pés como da corça. O mestre Ial é minha fortaleza e faz os meus pés como da corça, para voar nas alturas. Aí, voar altaneiramente. Aí você lembra de quê, irmã Adriana? Quando a gente fala voar altaneiramente. Dos lugares mais altos das regiões celestiais. Isto, voar altaneiramente. Né, irmão Edialdo? Tá cansado? Tá cansadinho? Então vamos lá, ó. Presta atenção. Instrui minhas mãos para a guerra. Ó, instrui minhas mãos para a guerra. E meu braço atender o arco de bronze. Aí fala, tu me dás teu escudo, Salvador. Ó, escudo da fé, Salvador. Ó, e me atende sem cessar. Alarga os meus passos e meus tornozelos não se torcem. Ó, aonde a gente queria chegar, hein? Persigo meus inimigos e os alcanço. Viu? Fazendo o link lá com Davi. Vamos voltar lá? 1 Samuel 17, versículo 414. Ó, versículo 35. Versículo 34. Mas Davi disse a Saul: quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e aparecia um leão ou um urso que arrebatava uma das ovelhas do rebanho, eu o perseguia e o atacava e arrancava a ovelha da sua goela. Fazendo o link aqui, ó. Eu persigo, ó. Salmos 18, versículo 38. Persigo meus inimigos e os alcanço. Não volto atrás sem tê-los consumido. Viu? Eu os massacro, fazendo link, extermina-os. Eu os massacro e não podem o quê? Levantar-se. Eles caem debaixo dos meus pés.
Aí eu faço o link com qual passagem, irmã Angélica? Ninguém mais sobe até aqui. E nos põe abaixo. Muito bem, irmã. Sabia que você ia lembrar. Ou seja, ninguém mais vai subir aqui e nos pôr abaixo. Agora fez desses inimigos como escabelo dos seus pés. Aí eu quero lembrar de um ponto, eu vou ver se os irmãos estão lembrando. Quando fala a passagem, irmã Júlia, quando fala a passagem que diz: senta-te à minha direita até que eu coloque os inimigos debaixo dos teus pés. Quem está colocando quem debaixo do pé de quem? Isto. Isto, minha linda, exatamente. Ou seja, é o filho falando para o pai: pai, senta aqui, porque agora eu vou pegar esses inimigos e vou exterminá-los, porque está escrito lá onde, irmão Carlos Alberto, lê bem alto, extermina-os. Lê aí, irmão. Essa mesmo, irmão. Viaja não. Lê aí. Eu quero que você leia, irmão. Voz bem alta. Página 304. Vamos esperar o irmãozinho. Fica de pé e lê bem alto, irmão. O Ial de outrora é o teu refúgio. Ial de outrora é o teu refúgio. Refúgio a gente lembra de quê, irmão Oswaldo? Hã? Não, irmão. Cidade de refúgio. Lembra, tá certo. Tá errado não, mas no tempo de hoje, nós estamos vivendo isso. Não, nós estamos vivendo isso hoje, irmão. Nós estamos vivendo isso hoje. Nós estamos vivendo isso hoje. Irmão Alberto, lê de novo, irmão Carlos Alberto. O Ial de outrora é o teu refúgio. O Ial de outrora é o teu refúgio. O que nós estamos fazendo agora? Um lugar de refúgio. Para quem? Para quem que é o lugar de refúgio? É para nós? É para nós, irmãos? É para quem? Para quem ficar. Para aqueles que vão ficar. É um lugar para eles se refugiarem. E Ial fez um lugar para a gente se refugiar agora, nesse tempo, para nós? Sim. Preparou um lugar. A mulher, eu vou preparar um lugar para ela, para sustentar ela. É um lugar de refúgio? Por 1.260 dias estamos sendo alimentados, estamos parados, quietinho. Estamos trabalhando. E para honrar e agraciar Ial, que também nos deu um lugar de refúgio, também vamos dar um lugar de refúgio. O irmão Shaul citou isso ontem. Também vamos dar um lugar de refúgio para eles. É a forma de nós agradecer a Ial, que é o nosso próximo. Amar, muito bem, amar Ial sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Muito bem, irmã Lília, fez o link certinho. Agora lê, irmão Carlos Alberto. Agora pode ler. O Ial de outrora O irmão fala um versículo aí, depois aí para os irmãos anotar, que eu acho que eles não ouviram. Deuteronômio 33. Ele falou, né? Vai falar mais alto, irmão. Deuteronômio 33, 27. 33, 27, irmãos. O Ial de outrora é o teu refúgio. Cá embaixo, ele é o braço contigo. Cá embaixo. Cá embaixo. Agora, deixa aí, irmão. Deixa aí. Fique em pé. Não senta, não. Salmos 18, versículo 35. Instrui minhas mãos para a guerra, e meu braço, aí lê, irmão, cá embaixo ele é o quê? Cá embaixo, ele é o braço antigo. Ele é o braço antigo. Faz o link com qual outra passagem, irmão Euder?
braço antigo. Versículo certinho. Mas é Yalcha. Braço. Yalcha 52. Que diz? Que fala assim, Yal descobriu o seu braço santo. Por que descobriu o seu braço santo? Quem quer me explicar por que descobriu o braço santo? Levanta a mão. Quem quer me explicar por que Yal descobriu o seu braço santo? Irmã Leia. Yal descobriu o braço santo. Me explica, como que é isso? Por que o braço está descoberto? O que significa isso? Porque ele veio sem as vestes para a terra. E que mais? Que vestes que ele veio? Ele veio sem quais vestes? Ele veio sem as vestes, né? Quais vestes? Sem o manto. Isto, e ele veio? Exatamente. Ele veio sem o manto, que é o corpo de Yal, visível, e sem a plenitude do Espírito. Veio só com uma haste acesa, que é a haste dele. Ou seja, e aqui na terra, ele foi descoberto, e ao descobrir o seu braço santo. Ou seja, para aqueles que olharem e ver que Yal é quem luta por nós. Aí fala aí, irmão Carlos Alberto. Pode ler. O Yal de outrora é o teu refúgio. Cá embaixo, ele é o braço antigo, que escuta o inimigo da tua frente e diz, extermina. E diz, exterminam. Oi, irmã. Vocês falaram em Yal 55, não foi? 52. 52, 10. Pois é, agora no 51, 9. Desperta, mude de força, ó braço de Yal. Era essa passagem que eu queria. Desperta como nos dias antigos, nas gerações de outrora. É essa passagem, tá lembrando. Isso, é por conta lembrando do braço antigo. Isso, exatamente. É essa passagem aí. As duas faz link com o braço. Ele descobriu, mas quando fala que ali ele é o braço antigo, faz o link com essa passagem em Yalcha 51, 9, que diz: desperta, link com Samial, que foi despertado. Yal falou assim: Samial, desperta, mune-te de força, ó braço de Yal. Não és tu que despedaçou Raabe? Raabe é representação de quem, irmã Edna? Do Egito. Isto. Não és tu que despedaçou Raabe e trespassou o dragão? Quando que ele trespassou o dragão, irmã Edna? Porque lá está afirmando, não és tu que trespassou o dragão? Quando que isso aconteceu? Quando ele lançou ele pela primeira vez. Isso, quando ele foi lançado a primeira vez para a terra. Ele foi uma batalha que ele teve. Por quê? Porque ele causou o que, irmã Edna? Ele queria adornar as ferinhas e ser sumo sacerdote. Ele causou o quê? O que ele causou lá em cima? Discórdia. Rebelião. Isso, exatamente. Causou rebelião. E por ele ter causado rebelião, ele queria com isso se ornamentar com as pedras para ser sumo sacerdote. Então, não. Você está querendo já ser sumo. Não basta você ser o guardião da guarda, o chefe da guarda de Yal, você ainda quer ser sumo sacerdote? Se algo estranho acontecer, a terra vai abrir a boca e você vai se cair. Mas se não for Yal falando comigo, se não for essa vontade de Yal, você vai continuar aí no seu reinado e você vai morrer com uma morte natural. Mas se algo estranho acontecer, a terra abrir a boca. Aí o que aconteceu? A terra abriu a boca. Não és tu que transpassou o dragão? Lançou ele por terra. Por que transpassou o dragão? A espada que transpassou o dragão fez o quê? Irmão Caleb. A espada que transpassou o dragão está fazendo o quê? Hã? Não. Venceu. Mas não é essa condição, não. A espada transpassou o dragão. O que a espada fez quando transpassou o dragão? Lançou o dragão na terra?
Lançou, mas foi o dragão que veio para a terra? Entendi. Foi o dragão que veio para a terra? Quem que veio para a terra, irmão Caleb? Irmã Ninha. Ele veio espírito, ele ficou lá em cima. Dragão é representação de Lúcifer, ficou lá em cima, o corpo ficou lá em cima. Por quê? Quem que pode separar a alma do corpo? A espada. Espada, levanta-te contra o meu pastor e contra o homem meu companheiro. Aí lá em Tessalonicenses, o Paulo fala o quê? Irmão Caleb. Aí Tessalonicenses, o Paulo ele explica sobre a espada, que separa alguma coisa. Está separando o quê? A alma do espírito. A palavra de Al, ela é tão penetrante como uma espada de 2 gumes, capaz de quê? Separar juntas de medulas, dispersou as ovelhas, separando alma do espírito, separou Ial visível do seu filho. E o que a espada fez com o dragão? Separou o corpo da alma. O corpo ficou no céu e o espírito de Satanás, a alma de Satanás, desceu para onde? Para a terra. Não és tu que transpassou o dragão? Viu? Está entendendo, irmãos? Não, a gente está indo vários trechos de ruminar para ver se os irmãos conectam as histórias, para não ficar perdidos, né? Esse texto está em Hebreus 4:12. Hebreus 4:12? Da espada? Isso. Ah, perdão. Da Tessalonicenses fala o quê? Corpo, alma e espírito. Isso. Em Tessalonicenses fala do corpo, alma e espírito. Fala que o ser completo seja guardado irrepreensível, né? Corpo, alma e espírito. Ou espírito, alma e corpo. Acho que ela começa com espírito, né? Espírito, alma e corpo, né? Mas essa passagem que eu citei da espada está em Hebreus, irmã Diene? Hebreus 4:12, tá? A espada mais penetrante. Espada mais penetrante, ok? Então vamos lá. Bom, isso tudo para a gente voltar em Samuel. Vamos lá em Samuel. E depois voltar em Efésios. E depois voltar em Efésios. Então vamos lá. De novo, presta atenção. Samuel 17:34. Mas Davi disse a Saul: quando teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, aparecia um leão ou um urso que arrebatava uma das ovelhas do rebanho. Eu perseguia e os atacava e arrancava a ovelha da sua goela. Aí a gente entendeu a condição que ele vai fazer isso novamente. Quando? Vai arrancar aqueles 144.000 da boca do leão. Não vai deixar matar eles não. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba. Aí que momento que ele vai contra ele? Que momento que esse leão poderoso, forte, robusto, bonitão, né? Esse leão aqui é a representação de um querubim. Que momento que ele vai contra ele e ele vai ser agarrado pela barba e vai morrer? Que momento é este, irmã Diene? Apocalipse 12 não está pegando os inimigos pela goela, né? Apocalipse 19, isso, exatamente. Apocalipse 19, ele desce. E naquele momento ali, ele pega o inimigo e mata. Mas mata ele literalmente? Por quê? Ele desce vivo no abismo. Ele desce vivo pro abismo. Lúcifer, falando de Lúcifer. Ele desce vivo pro abismo. Percebe? Mas aqueles que representam os 2 ursos, as 2 ursas, eles são lançados no lago de fogo, que é o Emanuel e o falso profeta. Eles são lançados vivos no lago de fogo. Mas a espada que traspassa o dragão faz ele
cair no abismo. Mas quem que leva ele para o abismo? Irmã Leidiane. Quem que prende ele lá no abismo? Gabriel. Muito bem. Com a corrente, exatamente. Muito bom, né? Uma grande corrente. E amarra ele no abismo, né? Mas aí tem mais um momento que ele ataca. Aí o leão volta para querer atacar novamente e confronta ele de frente. Que momento é este, irmão Jonathan? Aí, o que está sendo falado aqui é no final do milênio. Final do milênio, exatamente. O que vai acontecer? Satanás é solto, vem, seduz novamente e vai para atacar Yalsalã. Mas ele já chega e ataca e fica por isso mesmo? Não, nem começa. Já cai fogo do céu e já elimina ele, já ele é lançado, é queimado vivo. Tudo e todos aqueles que se uniram com ele mais uma vez. Ok? Viu que é o mesmo personagem agindo desde tempos antigos, no tempo de agora sobe e derruba o leão para baixo, Apocalipse 19, e depois do milênio, ele agindo sempre, porque cuida das ovelhas do seu pai, e Yalcha, pai dos 144 mil, mas em Apocalipse 19, Ial, pai de todos, e ele vem para resgatar o seu povo, o povo do seu pai, as ovelhas do seu pai. Por isso que ele fala, olha, quando o teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, quem é o pai de Yalcha? Ial visível. Então em Apocalipse 19, quem que está vindo, irmão José Pereira? Ial visível. Ok? Gratidão, papai. Oi, irmão Carlos Alberto. Oi, irmão Marcos. Então, no caso ali, quando Davi o leão, eu vi esse leão e urso, né? Aham. Aí, no caso, então é a representação das duas ursas. O leão, o urso, Aham. né? Isso. E o leão é a representação de urso, que no caso, né? Tem a parte do leão, que tem a representação na palavra que fala que o diabo é como o leão rugindo, querendo quem tragar. Muito bem. Muito bem, muito bem. Você tem a condição das duas ursas, que são mortas no lago de fogo. Este que mata, desde tempos antigos, que guerreia contra esses, a representação das duas ursas. E o leão que está ao derredor, procurando quem tragar, não consegue, porque é tirado da boca dele, e ele é lançado no abismo. E depois ele é queimado, né? Porque aí é outra parte da história. Muito bem, irmão Carlos Alberto. Muito bem. Gratidão, papai, né? Oi. Pode falar, irmão. Eles falam em Yalcha 46:10. Lá desde o início lá, né? Uhum. Aí ele fala assim, ó. Desde o princípio anunciei o futuro. Desde a antiguidade. Isso. Aquilo que ainda não acontecera eu digo. O meu projeto será realizado. Cumprirei aquilo que me apraz. Exatamente. Exatamente. Então agora percebe quem que peleja para falar assim, pai, é eu que vou pelejar contra os inimigos? Nós entendíamos que Ial que vinha pelejar e deixava o filho na cadeirinha. Não, ele fala, pai, você vai ficar aqui e eu vou descer e eu vou colocar todos os inimigos debaixo do seu pé. E para provar que Ial é comigo em todas as coisas, eu desço também na condição de homem. A condição assim como você foi, pai, lá para a terra. Se tornando como um servo. Diferente de ninguém. Como feijão, como qualquer um outro. Nascido de mulher. Nascido de mulher como qualquer um outro. Teve suas falhas, teve seus erros aqui embaixo, porque ele estava dormindo. Ele estava dormindo. Aí eu pergunto, cuidado para responder essa pergunta. Cuidado. Aí eu pergunto, ele estava dormindo, né? Ele estava sem o espírito de Ial, irmã Cida.
pensa. E se saber responder, tem que me provar por que ele tinha o espírito de algo na palavra. Hã? Quando ele estava dormindo, ele estava com o espírito de algo do mesmo jeito? Hã? Você está rouquinha, né, irmã? Ô, judiação. Então vamos perguntar aqui para a irmã. Deixa eu ver aqui. Para a irmã. A irmã Débora. Quando ele estava dormindo, ele estava com o espírito de algo? Nossa, eu lembro que o papai explicou isso, mas não lembro perfeitamente. Não vou saber se... Irmã Débora. A irmã Sandra. Irmã Sandra não, perdão. A irmã Silvânia. Eu acredito que ele estava, mas eu não sei explicar. Irmã Delminha. Ele estava dormindo. Ele estava com o espírito de algo ou não? É a situação lá de Samuel, né? E aí? Estava dormindo. E aí? Ela falava com eles. Mas essa é a condição que a gente consegue entender? E que ele tinha um espírito? Por ali eu entendo que ele estava dormindo e foi despertado. Certinho. Mas eu entendo a condição que ele tinha um espírito. Consigo entender? Hã? O espírito se manifestou nele no nascimento dele. Não, irmã, presta atenção. Quando ele estava dormindo, em Samuel, que você citou, ele estava debaixo do jugo de quem? De Satanás. Satanás. Ali é a condição na história de Eli. Ali naquele momento, eu consigo provar naquela história que ele estava com o espírito de algo. Irmã Delminha. Eu vi que ele estava dormindo. Mas na história de Samuel ali, no começo da sua trajetória, eu consigo falar que ele estava com o espírito de algo? Provar? Nessa história? Eu acho que consegue, porque ali na história de Samuel ali, Samuel ele não dava ouvidos para ele. Não é isso não. Calma, irmãos, calma. Eu quero que a irmã pense um pouco. Você acertou. Estava dormindo e precisa despertar. E Al despertou ele. Mas no trajeto da estada dele ali, debaixo do jugo de Satanás, como que eu provo que ele estava com o espírito ainda de Al? Mesmo estando dormindo. Eu já dei a resposta que estava com o espírito de Al. Não, ele estava com o espírito de Al, mas ele não fazia vontade. Não, é isso não. Irmã Marinalva. Ele estava com o espírito, porém ele estava... Não, eu quero saber como que eu provo que ele estava com o espírito. O papai não falava... Não, irmão, mas não é essa a prova. A gente sabe que o espírito falava com ele. Mas como que eu provo de forma sábia na escritura, que a gente tanto falou, 50 mil vezes foi falado isso aqui. Como que eu provo que ele tinha ali os 7 espíritos de Al? Pronto. Quando ele fala desperta... Não, irmão Jonathan. Eu ia seguir essa linha de raciocínio, mas eu tenho conseguido por esse versículo. Posso tentar? Pode, dentro de Samuel, dentro dessa história. Deixa eu tentar explicar, É dentro dessa história? É dentro da história. Dessa história que eu tô falando aqui? Ah, então tá, pode. Só que é pro versículo que ela falou. Pode. Desperta muito de força ao braço de Al. Desperta como nos dias antigos, na geração da outrora. Por acaso não és tu que despedaçou? Não és tu aquele que secou o mar? O Espírito vos fará lembrar. Não. Irmão Felipe. Não era a condição dos ossos do Eliseu? Calma, irmão. Eu estou falando da história de Samuel que a irmã falou. Vamos na história de Samuel. Eu estou nessa história. Samuel foi despertado, estava dormindo. A irmã conectou. Certinho.
A gente citou, ele não estava dormindo? Ele despertou? E como que eu provo que mesmo dormindo ele estava com o espírito de alma? Irmã Jenny. Não. Eu quero dentro da história mesmo, irmãos. Ele tinha algo nele. Irmã Laide. Não. Irmã Léa. É porque Iá não havia falado. Não. Irmão Edgar. Porque ali a representação de Eli... Não. Pera aí, irmão, deixa eu terminar. A representação de Eli é porque ele é sumo sacerdote, não é? E ali, você falou da plenitude do Espírito. Então ele estava no templo ali, não é? E ali para estar no templo, ele tinha a plenitude do Espírito. Nossa, pensei que você ia, irmã. Irmão Moacir. Ali quando ele foi apresentado com 3 aninhos no templo, ele já... Hã? Quando ele foi entregue ao templo lá, ou seja, ele foi botado no colete ali. Isso, foi colocado o efode. Você foi certinho. Eu pensei que você ia falar de Eli. Não é Eli. É exato. Como é que eu provo mesmo dormindo? Porque quando ele entrou no templo, a mãe dele deu ele um efode de sumo sacerdote. Mesmo dormindo, ele estava com o espírito. Agora a gente entra na história de Eliseu e Alcha. Como que eu provo que mesmo morto, dormindo, que é a condição da viúva de Naim, que ele tinha o espírito? Por quê, irmão Felipe? Mas a história de Eliseu, né? Que os ossos dele lá, daí veio um pouco. Exato! Mesmo aquele homem comum que tocou no osso de Eliseu, ele reviveu, mostrando que Eliseu, mesmo morto, tinha o espírito de vida. Ou seja, Micael, mesmo dormindo, o espírito de Al acompanhava ele. Acompanhava ele. Vocês estão entendendo? Quem não está entendendo? Ó. Abra aí em 1 Coríntios 9, 24. Na Bíblia King James. Primeiro Coríntios 9, 24. O irmão Shaul começou a ministração ontem falando de uma palavra que se conquista. Qual palavra? Uma pessoa que está fazendo alguma a pessoa está fazendo alguma prova, alguma coisa, vai conquistar alguma coisa. O prêmio. Então vamos lá. Onde que eu falei? 9, 24. 1 Coríntios 9, 24. Todos encontraram? Diz assim: não sabeis que entre todos os que correm no estádio, entre todos que correm no estádio, entre todos que correm no estádio, entre todos. Quando fala não sabeis que entre todos, está dizendo que está apontando para alguém, não é? Então, entre eles, um vai ser tirado ali para ser informado, não é? Não sabeis que entre todos que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o grande prêmio? Guarda o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. E o que os anciãos fazem? Mestre, só tu é digno. E se prostra perante ele, colocando as coroas no chão, entregando para ele. Mestre, só tu és digno, porque tu és o dono, porque todos que correm no estádio, só um recebe o prêmio. Quem? Quem que recebe o prêmio aqui, irmã Clarice? Micael. Se tornando Yalcha, se tornando Yal visível. Uma pessoa, em seu conjunto completo, é corpo, alma e espírito.
Quem é o corpo, irmã Clarice? Quem é o espírito, irmã Clarice? Quem é a alma, irmã Clarice? Micael, irmã Clarice. Quem é o corpo, irmã Clarice? Quem é a alma, irmã Clarice? Nessa condição é Micael. E quem é o espírito, irmã Clarice? Então significa corpo, alma e espírito. Quando ele está na plenitude máxima, corpo, alma e espírito. Quando a gente viu a passagem que o papai trouxe, ali em Apocalipse 4. Não é Apocalipse 4, mãe de Alcha? Do trono. Quem estava sentado no trono, que ele perguntou ao irmão Alisson. Não foi? Aquela visão ali, era o quê? Era o templo. Aí ele falou assim, foi para o Palácio de Marfim. Aí o irmão Edgar respondeu com sabedoria. O véu do templo rasgou. Aí o lugar se torna um só. Né? O lugar se torna um só. Aí quando a gente pega aquela passagem ali, quem que está sentado no trono? Irmã Marlene. Quem que está sentado no trono ali? Não está errado não. Mas eu quero o título dele. Não. Irmã Ancião. Ali é o ancião. O ancião sentou-se. Foram preparados alguns tronos, mas um ancião sentou-se, o que é digno do prêmio, da coroa. Muitos correm no estádio. Nós estamos correndo? Sim. Muito. Mas quem que chega em primeiro lugar? Micael. Por que ele chega em primeiro lugar, irmão Edgar? Porque ele é o herdeiro de tudo. Exatamente. Mas mais uma coisinha. Por que ele tem que... Vou melhorar a informação. Por que ele tem que correr na frente? Porque é ele que nos conduz uma das coisas. Mas eu quero uma especificação como um exército. Como um exército. General. Isto, aquele que vai na frente. O grande príncipe. Por que grande príncipe? Porque ele é rei. E ele veio se investir na realeza e voltar. Ial é rei, não é? Sim. Ial saiu de lá e veio se investir na realeza? Não, Ial é rei. Então quem que vai se investir na realeza? O príncipe. Mas aqueles queriam que ele reinasse? Não. Então falou para ele, você não vai reinar sobre nós aqui não. Quem que eu quero que reine sobre nós aqui é o espinheiro. É o espinheiro que tem que reinar sobre nós aqui. Não é? É? Sobre nós? É, irmão? Estão atentos. É o espinheiro que eles pediram para reinar sobre eles? Sim, muito bem. Ó. É o espinheiro que vai reinar sobre eles? Que reinou sobre eles? Sim. E eles trocaram a verdade pela mentira, a criatura pelo Criador. Ou melhor, o Criador pela criatura. O Criador pela criatura. Trocaram a verdade pela mentira. Quem que é a mentira? Satanás. Quem que é a criatura? Satanás. Quem que é o Criador? Ial. Na condição de Alcha, Micael, ambos. E quem que é a verdade? Ialcha, Micael. Ó mestre, santo e verdadeiro. E também, como fala, ele jogou por terra a verdade. E jogou por terra a verdade. Teve êxito naquilo que empreendeu. E fez o quê? E fez o quê? E jogou por terra a verdade, teve êxito. E fez o quê? E colocou a iniquidade no lugar dele. Ele colocou a iniquidade no lugar da verdade. Do sacrifício perpétuo. É a representação daquele que o irmão falou que eles pediram, né? Eu ia falar isso agora. Mas pode falar. Não, pode falar. E agora, não, eu ia falar porque eu ia perguntar para qual link que faz, com qual passagem. Agora pode falar, você já falou, pode ir. Pode falar, irmão.
Ô, meu irmão. Você é maravilhoso. Ô, meu irmão, não, pode falar. Você já deu sequência no entendimento, pode falar. Pode falar com as suas palavras. Ó, mas, irmão, o que você falou, lá que quando eles Eu falam, não, Ial né, fala. Ial falou, né? Ial fala sempre conosco. Aí, A boca dos irmãos você falou isso, papai. Ial falou, né, através da sua boca, que eles, o rei lá perguntou, né, quem que eles queriam. Isso. Né? E aí ele Qual falou, rei? Ele falou assim, solta aquele que é ladrão, aquele que é Barrabás. Quem que pediu Barrabás? Irmão Edgar. Foi o povo, né? Isto, foi o povo. Isto. E nós estávamos lá, né, irmão? Só que o número menor. Ninguém ouviu. Papai trouxe lá atrás. A gente reunia ainda na região ali do Candelário. Lá atrás. Aí ele falou assim, ó, a voz ali do povo que queria que ele não morresse era muito menor, porque era só um grupinho pequeno. E no meio de uma multidão gritando, você lembra, irmã Diego? E aquele mundaréu de gente gritando, solte Barrabás, só qual voz que prevaleceu? Da multidão. Ou seja, quem que lá em cima estava pedindo para reinar sobre eles? Os querubins. Uma grande multidão, milhares de milhares, miríades de miríades. Os querubins. Não queremos. Não. Esse aí é terrível. Esse cara é severo demais da conta. Não, a gente quer mais tranquilidade. E quem dá tranquilidade para nós sempre Deus. Eu gostava do tempo de... Eles gostavam do tempo de Satanás, de Lúcifer. Dava tudo para eles. Fechava os... Não, você está fazendo uma coisa errada, não tem problema não. Passava a mão na cabeça deles. Né? Colocava aquele que era injusto no lugar de posição. Viu? É por isso que a palavra fala, por conta do seu comércio intenso, o teu coração se encheu de violência e caístes em transgressão. Ezequiel 28. Apontando e caístes em transgressão. Eu vou enviar o anjo adiante de ti. Ouve a sua voz, respeita a sua presença e não lhe seja rebelde, porque ele não perdoará a vossa transgressão. Ou seja, quem que transpassou o dragão? Micael. Transpassou o dragão porque ele não perdoa a transgressão. Posso. Ele não perdoa a transgressão. Porque a transgressão vem de Satanás. Por isso que fala que as obras da carne, aquele que comete tais atos, não herdarão o reino de Ial. Porque é uma transgressão, obra da carne. Nós temos que andar com o fruto do Espírito. Pode falar, irmão. O irmão falando sobre a passagem do espinheiro aqui, né? Que eles colocaram lá para reinar sobre eles, na condição ali que não queria que Micael reinasse sobre eles, né? Uhum. Em Juízes 9, 14, Juízes 9, da Bíblia Yal-Shalom. Juízes 9, 14. Pode ler? Pode ler, irmão. Fala assim, ó. Lê bem alto. Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reine sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores, se és de boa fé que me unges como rei sobre vós, vinde e abrigai a minha sombra. Senão sairá fogo do espinheiro e devorará o cedro do Líbano. Vamos abrir essa passagem? Página 364. Está na King James? Na Yal-Shalom. Yal-Shalom. Oi. Falando aí do que corre no estádio, né? Calma aí, irmão. Deixa eu só entrar nessa passagem pra gente não perder o foco. Pera lá. Aí eu volto em você do estádio. Pera aí. Juízes o quê? 9. Ó, essa passagem eu já tinha lido ela uma vez. O irmão Hildo tinha me mostrado ela uma vez. Só que a gente vai com muita cautela, porque esse aqui o papai não trouxe. E todo entendimento disso aqui ainda não é claro, tá? Então o irmão citou essa passagem aqui e a gente tem que ter o temor. A gente tem que ter um temor. O papai sempre falou isso. Cuidado, vamos ter temor. Sempre muito temor.
Porque o papai não trouxe isso aqui ainda. Como o papai não trouxe isso aqui ainda, a gente não pode adentrar nisso aqui. Mas eu vou deixar só essa informação e depois o papai vai analisar o contexto. Se isso lá na frente vai fazer algum sentido, nós não sabemos. Porque essa informação, inclusive, eu fui ler, depois fiquei meditando, falei assim, ó, não é para entrar nisso ainda. Eu conversei com a irmã, acho que foi com a irmã Júlia. Falei assim, não é para entrar nisso ainda. Não é para a gente entrar nisso aqui, não. Mas faz um sentido, porque está apontando para aqueles que queriam um espinheiro reinando sobre eles. Faz todo sentido. Mas olha só, diz aqui, ó, Juízes 9, o quê? 14. Juízes 9, 14. Por que que as árvores estão querendo que alguém reina sobre elas? Aí vem um falar, não vou reinar. Aí vem outro falar, eu não vou reinar sobre você não. Aí vem outro, não quero reinar sobre você não. Vou deixar minha beleza aqui, meu óleo. Não. Aí no versículo 14 fala assim, então todas as árvores disseram ao espinheiro. Quem que é a representação do espinheiro? Satanás. Vem tu e reine sobre nós. Vem tu e reine sobre nós, sobre eles. E os espinheiros responderam às aves, se é de boa fé que me unges como rei sobre vós, viu? Vinde e abrigai-vos à minha sombra, senão sairá fogo do espinheiro e devorará os cedros do Líbano. Ou seja, já que você aceitou Barrabás para reinar no meio de vocês, agora, se vocês me recusarem, fogo sai do espinheiro. Aí eu conversando hoje com a irmã Maria Vieira, do irmão Lindomar, ela está aqui presente. Ao conversando com ela hoje, a gente lá batendo papo ali na casa da irmã Débora, fui lá serrar um cafezinho da irmã Débora. Aí, é porque eu saio cedo lá do trabalho do lado da casa dela, vai me ver muito agora. Aí eu falei assim, aí a gente conversando, a irmã citou para mim, seu irmão, olha só para você ver, aquela passagem do livro Anátema, né? Eu falei, qual? Ela falando, então, aquele ali que tem a coroa de espinho, a coroa de espinho. E aí eu pergunto, irmão Edson, é irmão Edson mesmo? É, irmão Edson. Aí eu pergunto, irmão, quando a gente fala de coroa, a gente está falando de quem? A coroa na cabeça de alguém está falando de quem? Não. Quando a gente fala de coroa, a gente está falando de quem? A mulher tem uma coroa de 12 estrelas. Está falando de quem? Não, jamais. É isso. Irmão, tem que estudar, irmão. Foca aí com os irmãos. Tem que ruminar mais. Irmão Aguinaldo, quando está falando de coroa, está falando de quem? Se eu não me engano, semana passada eu te fiz uma pergunta assim parecida. Pergunta a sua esposa. Já que vocês são uma só carne, pode perguntar. Papai ensinou? Hã? Aí, ó. Foi salvo pela esposa, hein? Brincando, viu? Ou seja, salvo pelos... Ó, salvo. Ai, meu pai. Perdão, irmãos. A coroa representa os filhos. Então, quando aquele homem ali, Jesus Emanuel, recebe uma coroa de espinho, está falando que aquele ali são os filhos dele. Viu? A irmã fez esse comentário, e de fato, porque a coroa representa os filhos. Só que no Evangelho de Lucas, ele recebe alguma coroa? Não. Viu? Mostrando que são dois personagens distintos. Querendo, ali aquele povo queria que Satanás reinasse sobre eles. Nós não queremos que Ialcha, Micael venha reinar sobre nós, porque ele é um homem severo, e a gente quer modomia, porque são raças de preguiçosos. Viu? Por isso que Roboão, quando foi buscar conselho dos anciãos, ele respeitou a hierarquia, porque o seu pai tinha como ancião quem, irmão Caleb? Como anciãos quem? Representação celestial. Buscar conselho com os anciãos.
Foi buscar conselho com os anciãos primeiro. Os anciãos representam quem na condição celestial? Isso. E são quem? Era conselheiro de qual rei, primeiramente? Isso. E quem eram esses conselheiros do rei do Ial visível? Os anciãos. Não. Nossa, me ajudou muito. Os anciãos, conselheiros do rei. Aí na representação celestial, eles eram conselheiros de Ial visível. Quem eram os conselheiros, então, de Ial visível? Na representação. Pergunta a sua esposa. Isto, os querubins. Querubins que foram colocados para aconselhar o rei. Aí, o filho dele fala assim, eu não vou desrespeitar uma hierarquia que meu pai estabeleceu. Vou lá buscar conselho com os anciãos dele. Aí chega lá, fala com aqueles principados, porque são principados, porque tem coroa. Sim. Fala para eles assim, o que vocês acham? Não, ameniza para eles, que você vai ver que eles vão te servir. Aí eles quis isso? Não, ele foi lá buscar, vou buscar conselho com meus amigos que cresceu comigo, né? Cresceu comigo. Aí ele foi nos amigos jovens que cresceu com ele, aí falou com os amigos, o que vocês acham? Pode pesar a mão, porque isso é uma cambada de preguiçoso. Tem que pôr para trabalhar sim, porque eles estão acomodados, foi por isso que eles ficavam aí com um pensamento extraviando, querendo se unir com o outro. Então, vão pesar a mão sim, papai. Aí ele, calma irmão, aí ele virou e falou, eu vou seguir o conselho dos meus filhos, amigos, irmãos, vou seguir o conselho deles. Olha, o meu dedo mindinho é mais grosso que a cintura do meu pai. Então, vocês vão ver o que é um homem severo. Aí eles disseram, não queremos que este reine sobre nós. Viu? Como que toda a escritura para nós foi aberta como um livrinho aberto. Dê para uma pessoa que sabe ler. Ela dirá, não sei ler. Mas dê para uma pessoa que tem um intérprete. Eu sei ler. Porque nós temos o intérprete. Irmão Wilson. A menina, ele veio de Satanás, quando ele falou, quanto você der para o meu mestre? Isso. Exatamente, irmão. Viu? O irmão lembrou? O administrador infiel. Quanto você deve, meu mestre? Vou aliviar aqui para você. Vou aliviar aqui para você. Quanto você deve, meu mestre? Tanto. Não, daqui, escreve aí tanto rápido, que eu já estou saindo daqui, então escreve rapidinho. Aquilo ali é a representação da aliança que ele fez. E ele corta a aliança no meio. Por que ele cortou a aliança no meio? Pergunta difícil, irmão Jonathan. Satanás? Isso. Cortou a aliança que ele fez? Isso. Porque ele caiu do lado, a caída lá. Exatamente. Só isso. Muito bem, irmão. Porque ele foi jogado de lá para a terra. Não és tu que traspassou o dragão? Ele traspassou lá atrás do dragão. Perdeu o corpo e foi lançado como espírito. Aí Satanás volta a habitar o corpo novamente. Não és tu que traspassou o dragão? Vai lá e traspassa de novo. Ele vai lá e traspassa o dragão. O que acontece com o dragão? Cai de novo. Com corpo ou sem corpo? Sem corpo. Por quê? Porque o corpo é de Ial. O corpo é de Ial. Aí Ial fala, agora eu vou dar uma identidade fiel. Qual é essa identidade fiel que entra dentro do corpo de Gabriel? Eu sou mestre para fazer isso, né? Nossa. Irmão Bento, quem adentra dentro do corpo de Lúcifer? Gabriel. Ô, gente, eu fico tão feliz com as informações que eu... Não conta mais porque o corpo ele vai estar mais limpo e varrido, né? Mais Exatamente. Entendeu? Aí se repete novamente. Só que agora, conforme a irmã Angélica trouxe o link certinho, agora
ninguém mais sobe até aqui para nos pôr abaixo. É muito maravilhoso, né, irmãos? Poder entender isso. Gratidão, papai? Gratidão. Então a gente viu aqui a necessidade de nós estarmos atentos em relação principalmente à armadura celestial. Porque é a condição de nós vivermos uma vida espiritual. Orando em todo tempo para ter força de escapar e estar de pé diante do Filho do Homem. Assim seja. Quem é o Filho do Homem, irmão Jonathan? O Filho do Homem é Yahshua Micael. Isto. E como que eles vão ter força para ficar de pé? Orando. E o que mais que eles precisam? De um sustento. Quem é o sustento? Quero lembrar do versículo agora. Quem é o sustento? Na rocha. Isso, quem é a rocha? Rocha é, no caso agora. Nesse caso? Lua Micael. Lua Micael. Isso, exatamente. Ou seja, sobe apoiado no amado, que tem a plenitude do Espírito, por isso que sobe, que o Espírito repousa sobre ele também, a plenitude do Espírito sobre Micael, sobe apoiado no amado, a mulher, e depois ele é Yahshua Micael. Não é depois, ele já se torna Yahshua Micael. Vamos dar gratidão, papai? Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, e assim seja feito a vontade do papai Yahshua. Gratidão, papai, por tudo.